para narrar as passagens bíblicas. Eu lhe provo isso pela Bíblia. Eu lhe provo isso pela Lucas. Ele vai narrar que 3 mulheres foram ao sepulcro e foram lá e viram que a pedra estava removida. Está no capítulo 24 de Lucas. E depois que elas voltam, quando elas estão voltando, elas se deparam com 2 anjos. E os anjos dizem assim: mulheres, o que vocês vieram buscar aqui? Ele não está aí, ele já ressuscitou. Oh, glória! Aleluia! Tem crente que não dá glória a Deus quando ouve isso, é natural. É porque na vida dele não entrou um paradoxo, Jesus. e ao mesmo tempo reflexo da ressurreição de Jesus. Quem que acredita que Jesus ressuscitou, não fica esperando efeitos especiais acontecerem, não fica esperando o profeta se levantar durante a mensagem. Só o fato dele ter ressuscitado é motivo para você. Ele não está ali, ele já ressuscitou. Elas voltam correndo, entram lá onde os discípulos estavam reunidos, e elas começam a testificar. E aqui acontece uma coisa inusitada, porque homem nenhum deveria crer, ou deve crer, em uma judia, quando esta testifica que encontrou no meio da rua com outro homem. Ela só tem autorização de falar com o seu esposo, e se estiver publicamente, ela nem fala, por incrível que pareça. A cultura diz que ela tem que falar com ele em secreto. A Bíblia diz que ela entra onde os discípulos estavam reunidos, e ela começa a dizer assim: eu tive lá, e o anjo falou para mim que ele não está lá, que ele já ressuscitou. Eu fui lá embalsamar o corpo dele, eu fui lá trocar as vestes que estavam ensanguentadas, só que elas estavam removidas no tempo. Nesse momento acontece um milagre no meio da cultura judaica, porque enquanto tem 10 discípulos descrendo da palavra, a Bíblia diz que Pedro, olha quem eu estou falando aqui, Pedro, ele dá um salto da cadeira. Me perdoe aqui, me desculpe aqui, mas ele dá um salto da cadeira, meu pastor Marciano. Sabe o que acontece? Ele vai correndo a todo vapor até o sepulcro, e a Bíblia diz que ele entrou, e quando ele entrou, ele viu os lençóis que estavam retorcidos. Ele viu e creu. Pedro foi, viu e creu. Glória! Aleluia, Jesus! Para Pedro crer, o negócio estava, meu Deus, para Pedro crer, o negócio era mais sério. Eu vou te explicar aqui, e eu já entro na mensagem. Este Pedro aqui, que está descrito no capítulo 24 de Lucas, que dá testemunho que Jesus era um homem perfeito, que dá testemunho que ele veio de uma mulher, que dá testemunho que foi uma mulher que testificou sobre a sua ressurreição. Este Pedro aqui, que ouve o testemunho da mulher, é o Jesus estava passando à beira da Galileia, que é chamado de mar também. A Bíblia diz que Jesus está passando e observa que tem alguém lavando as redes, porque passaram a madrugada toda pescando e nada pegaram. Nicolas, guarda essa mensagem para me perguntar mais tarde. Daqui a pouco eu te dou outro toque aí. Mas ele estava lavando as redes, e se cessou, só lava a rede quem vai guardar, só lava a rede quem está desistindo, só lava a rede quem está pensando em parar, só lava a rede quem não quer mais trabalhar no trabalho árduo. Em outras palavras, para a rede eu vou seguir Jesus na casa. Ele vai me arrebatar como Pedro que vive e creu. A Bíblia diz que Jesus chega à beira do mar e ele diz assim: eu quero entrar na tua embarcação, porque eu quero usar a tua embarcação hoje. Eu vou pregar para você, e você vai vir, vai ser pescador de homens. A Bíblia fala que Pedro volta até o mar alto, e segundo a palavra de Jesus, ele lança a rede que estava lá. Eu estou sentindo Jesus nesta mensagem. Estava querendo guardar a mensagem, estava querendo guardar o ministério, estava querendo guardar o chamado, estava até achando que não ia prosperar. Vai ter que desempenhar a estrada que Deus deu, porque Deus vai ensinar a ele que as redes ainda vão ser usadas, e vai ser usadas de forma diferente. Vamos para a Bíblia. Espírito Santo. Ele pesca, o barco vem quase a pique. Aleluia. E a Bíblia diz que ele chama os outros barcos para o ajudar. Tem uma mensagem aqui fantástica, mas não é para hoje. Mas só para você ter mais ou menos um sinal aí. Quer ver um exemplo? A bênção de Deus para a tua vida vai ser tão grande, mas vai ser tão transportante,
que se você não chamar o teu vizinho da direita, o teu vizinho da esquerda, quem está distante, você vai morrer sozinho com ela. Para você não morrer, vai ter que desaguar no vizinho da direita, vai ter que desaguar no vizinho da esquerda. Deus está mandando bênçãos espirituais e recebe quem crê e dá glória a quem confia nesta palavra. Glória! Vai chegar a bênção que quem está distante vai receber. Vou para a Bíblia, eu gosto de Bíblia. O mesmo Pedro que viu e creu é o mesmo Pedro que teve diversas experiências com Jesus. Só que o tema proposto é ficar depois em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Para ele chegar e ouvir isso do mestre, meu Deus do céu, teve diversas experiências com Pedro, que não vou entrar por méritos também, fica para uma outra mensagem, pastor Marciano. Mas para Pedro chegar a este nível de intimidade, a ponto de quando Jesus ele aparece para os discípulos, depois que já tinha aparecido, olha, o texto vai dizer que antes dele aparecer, os discípulos estavam reunidos, ele primeiro aparece a Simão. Eu vou lhe explicar aqui os pormenores. O capítulo 24 de Lucas é dividido de que forma, Tiago? É simples. Primeiro, as mulheres dão testemunho. Depois Pedro corre. Depois que Pedro corre, ele volta para onde os discípulos estavam e ele fica esperando desenrolar a situação. No meio tempo e no meio termo, diz o texto, não sou eu, que Jesus está acompanhando dois discípulos que estão indo para Emaús. E no meio do caminho Jesus começa a pregar para os discípulos o que mais tarde ele pregaria para Pedro e os demais discípulos que estavam reunidos. Então dentro do templo, ou dentro da casa, melhor dizendo, tem pessoas crentes, tem outras descrentes, e tem um Pedro que teve um encontro com Jesus no meio do caminho. Como assim, Tiago? Não sei explicar. Eu sei que Jesus apareceu com os dois discípulos, eles acreditaram que era Jesus. Na volta para Jerusalém, eles voltaram correndo. No meio do caminho Jesus encontrou com Pedro. É o texto quem diz. E quando Jesus aparece de forma misteriosa. Em outras palavras, estava tudo lacrado, estava tudo fechado. E aí Jesus aparece do nada e de repente. Já imaginou você hoje, se as portas da igreja que estivessem fechadas, a chave, tudo lacradinho, e do nada aparecesse um ser aqui sobrenatural dizendo: sou eu Cristo, sou eu, vem os carros. Meu Deus do céu, eu estou sentindo Jesus na casa. Tu está sentindo ele aí? Tu está sentindo? Ele está presente no recinto. Ai, recebe de Deus aí que está descendo agora. Jesus está presente no recinto. Aí, na banana, sobre a reversão. Aconteceu tanta coisa no capítulo 24, mas o engraçado, irmão, é que quando Jesus está dentro, Jesus começa a mostrar para eles os escravos. E só tinha 11 com as mulheres. Pelo menos é o que o texto revela. E a Bíblia diz que quando Jesus chega dentro, mostra os escravos, come, porque Jesus estava materializado em corpo humano mesmo, e comeu uma banda de peixe, comeu pão. E a Bíblia fala que quando ele diz bem assim: porventura não falaram de mim os profetas? As escamas dos olhos dos homens começam a cair. Em outras palavras, tem crente que está num culto pentecostal como esse. Jesus já deu sinal que está presente, né? Mas ainda está com a escama no rosto. Aí eu estou dizendo para você uma vez mais, para você sentir que é Jesus que está na casa. É simples, é só você dar ouvido a voz e sentir a presença dele que está no ambiente. Quando Jesus está na casa, a fumaça enche de glória. Quando Jesus está na casa, o cheiro e incenso é diferente. Quando Jesus está na casa, é sinal que milagre vai acontecer. Só se Jesus está na casa. Faz barulho de adoração a ele nesta noite. Jesus disse para eles bem assim: olha, ficai pois em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aqui o bonito da questão aqui é que Jesus reafirma uma promessa que já havia sido feita. A promessa que Jesus já havia feito é uma promessa antiga. Bota antiga nisso. Para você ter uma ideia, ela foi tão renovada ao longo dos tempos, que ele começa pregando para os dois discípulos e para quem está dentro, pastor, sobre Moisés. E aí ele vai falar sobre a genealogia, porque o texto vai dizer: porventura não falaram para vós
os vossos descendentes, vossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e também não Moisés tem falado a meu respeito. Então a mensagem, eu imagino que naquele dia foi longa, e Jesus foi discorrendo. Quem sabe ele não parou para dizer: eu era o mesmo anjo. Eu estou sentindo Jesus nessa mensagem aqui, Luciano, e esse negócio vai tornar aqui hoje, o caldo vai tornar, sabe por quê? Eu fico imaginando na minha cabeça louca de pregador, se Jesus não disse assim: porventura não sou eu mesmo, que quando o povo estava no meio do deserto e estava esperando água para poder saciar a sede, não sou eu mesmo que estava na rocha e fiz a rocha fluir água que joga para a vida eterna. Eu fico imaginando na minha cabeça de pregador, se Jesus fosse um pregador do século 21, ele não diria assim: porventura não sou eu mesmo que quando Gideão estava malhando o trigo no lagar, ele estava com medo ali, mas eu apareci debaixo do carvalho dizendo: o Senhor é contigo. Jesus pregando para os discípulos naquele dia dizendo: porventura não sou eu mesmo que quando eles estavam ali com medo do povo que estava lá querendo afligir a nação de Israel, os assírios, Senaqueribe ficou dizendo que era um bambam, e eu passei com a espada matando mais de 185 mil. Eu fico imaginando Jesus dizendo: porventura não sou eu mesmo que usei a boca do profeta Gê dizendo: minha é a prata, diz o Senhor, e meu é o ouro, diz o Senhor. Agora o nome dele nesta noite. O mesmo Jesus que renovou as promessas ao longo dos tempos. Encheu Joel. Olha, o Espírito encheu Joel e disse: mas eu vou profetizar aqui uma coisa que o mestre vai falar na frente. Olha, ficai, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder e glória. Vossos filhos e vossas filhas terão sonhos. Os jovens terão visões. E glória a Jesus. Os velhos, aí eu já misturo, eu gosto de misturar as coisas, pastor, porque eu fico imaginando se essa profecia de Joel ficasse interligada com a profecia de Isaías capítulo 41 e o versículo 31, já 31 melhor dizendo, capítulo 40 verso 31. Já pensou você se a profecia fosse misturada? Os jovens e os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Mas os que esperam no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Só que está esperando no Senhor, só que está esperando ser revestido, seja cheio, seja tomado pela presença dele agora. Está lugar aqui, meu Deus. É glória, estou seguindo Jesus para casa. Eu fico imaginando Jesus falando com eles, e eles chorando, a lágrima correndo no rosto. Já pensou? É a minha cabeça, a cabeça do pregador. A Bíblia não diz quanto tempo a conversa discorreu. A Bíblia não diz que foi vapt-vupt, não. A Bíblia não diz que foi no outro dia, não. A Bíblia diz que Jesus estava lá. E se eu em 2 horas consigo pregar tanta coisa, ou em 1 hora de mensagem consigo pregar tanta coisa, que diria Jesus, que é o mestre dos pregadores. Eu fico imaginando, Luciano, Jesus falando para eles, e eles querendo se chegar um pouquinho mais perto, mas o corpo glorificado de Jesus ainda não estava deixando. A presença era tamanha que eles, ao invés de se aproximar, diz o texto, eles ficaram com medo e começaram meio que se afastar. Aí Jesus começou a dizer bem assim: porventura não sou eu, o Pai das nações, o Pai das luzes. A minha cabeça de pregador pensando: porventura não sou eu, o Santo de Israel, porventura não sou eu, a paz dos judeus e a paz para as nações. Não tenham medo, não se espantem, eu, Jesus, estou entre vós. Só essa mensagem hoje é motivo para você rajar em línguas estranhas,
orelha que eu aceito. Mas a cabeça de pregador fica imaginando que quando Pedro vai subir do Monte das Oliveiras, vendo o mestre na frente, ele vai andando e a lágrima vai pingando. Ele vai andando e ele vai chorando. Porque ele já tinha recebido tanta coisa boa do mestre, sabe? Não prestava. Teve uma hora, para você ter uma ideia, que Jesus, de tão bom com Pedro, de tão maravilhoso com Pedro, Jesus livrou a cara de Pedro, livrou a cabeça de Pedro, melhor dizendo, vou te explicar. Porque quando Jesus estava para ser preso, naquele mesmo jardim, naquele mesmo Monte das Oliveiras, a Bíblia diz que Pedro ficou revoltado com a situação, e ele desembanhou a sua espada, e ele jogou na orelha do mal. Porque eu fico pensando aqui, é que Pedro é praticamente os pregadores do século 21. Eles não ficam satisfeitos quando Jesus está fazendo na vida de outro, ainda que o propósito seja para a crucificação do mesmo. Você não entendeu? Eu me explico. Malco era sacerdote, Malco era candidato ao sacerdócio, e Pedro estava dizendo assim: você vai levar meu mestre, ele vai morrer por você, mas também filho, você não fica. Em outras palavras, tem gente que acha que Jesus é só para ele, é só na casa dele, é só na vida dele. Cabeça do Pedro, pega a orelha de Malco que estava no chão e restitui a Malco os ainda que você não entenda o trabalhar de Deus, Deus está pegando o que estava lançado no chão, e hoje Jesus está devolvendo o sacerdócio, ele está devolvendo a tua promessa. Se Pedro não vai chorando, porque se eu sou chorando, imagina Pedro, que andou lado com o mestre. Eu fico imaginando se Pedro não vai chorando, subindo ali aquele monte, dizendo: foi aqui que eu vi a transfiguração, foi aqui que eu vi Elias, eu vi Moisés, e eu até pensei em fazer uma cabana para os três. Eu fico imaginando se eles não ficam conversando, que nem a gente fica no trabalho, Luciano, dizendo: foi aqui, eu queria ficar aqui, eu estava dormindo, mas eu vi uma visão aqui, os três estavam conversando, eu queria ficar neste monte. Jesus está dizendo para você hoje: o nível de intimidade vai subir, o nível de intimidade vai subir. Jesus falou: Pai, em meu nome, eu vou o conselho, recebe a palavra profética aí. É só para hoje, está liberada a bênção de Deus. Enquanto você bebe, Jesus assina embaixo. Enquanto você bebe, ele está carimbando o teu processo. Recebe a palavra, recebe a palavra. É só pedir que Jesus vai fazer. Não quero mais ver luta. Não quero. E eu tenho agora 2 professores. E os 2 professores não me deixam em nenhum lugar. É minha esposa e meu filho. O filho diz: por que o senhor fala assim? A esposa diz: por que você roda tanto? Meu Deus. Aí eu digo: eu não sei, eu não consigo me controlar. Aí depois ela chega em casa e vai ver: mas eu estava lindo rodando. É glória a Deus. Se eu estou lindo rodando, cheio da presença de Deus, está valendo a pena. Vamos para a Bíblia. Pedro lá subindo agora para o templo e com João, a hora nona, a hora da oração. Eu não sei como é aqui, muito provavelmente não é diferente de onde eu congrego. Geralmente o ciclo de oração aqui é à noite, né? Mas lá em Maceió, Alagoas, o ciclo de oração começa às 3 horas da tarde. A hora que Pedro está subindo com João para o templo. E aqui eu vejo uma passagem fantástica. Eu vejo a mensagem de Deus de uma forma poderosa. Sabe por quê? Porque os dias que Joel profetizou, dias que o Espírito pousaria sobre toda a carne, e que os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões, aqueles dias que Lucas ele vai relatar no capítulo 24, lá no capítulo 2 está se cumprindo da vida de Pedro. Diz o texto, não sou eu, que eles estavam reunidos, esperando o dia de Pentecostes, e depois aproximadamente de 40 a 60 dias, que Jesus já tinha subido para o céu. A Bíblia diz, não sou eu, está escrito, que veio o som de um vento, mais ou menos assim, ó. O som de um vento forte, veio vento impetuoso, e quando esse som desse vento começou a entrar na casa, parece mais que estava acontecendo um sacudir de espírito na vida do povo, porque a Bíblia fala que 120 judeus que estavam reunidos na casa começaram a ter visões
dia que acontecesse comigo, eu acho que eu vou dar os 4 mortais no poder. Vou. Sem parar. Lá em Maceió, Alagoas, tem um bairro com o nome de Colina dos Eucaliptos. O bairro é a coisa mais linda e o nome também. E eu jogava muita bola, Luciano, era viciado. Minha esposa, meu Deus do céu, quem mais orou está ali. Por causa do joelho dela na minha mãe, que fui jogador. E lá tem um rapaz com o nome de Val. O apelido dele era Val. Sabe aquela pessoa que vem no vento e some no vento? Era o Val. O Val atravessava de um lado para o outro do campo de futebol, dando mortal e flicks no poder. Quem sabe o que é flicks aqui? É você apoiar as mãos para trás e de forma ininterrupta, você com umas 3 a 4 vezes, você passar para trás, ou você correr para outro lugar, joga as pernas e sai dando quase plantando bananeira, só que sem parar, pastor. Uma coisa fantástica. De repente vinha o Val para ficar ali olhando o jogo de bola, e de repente o jogo de bola parava, porque todo mundo queria ver o Val passar fazendo flips ali. Olha, era engraçado, Luciano. Aproximadamente quase 100 metros. Ele marcava a carreira quando ele dava o primeiro pulo. Aí alguém dizia bem assim: hoje ele não consegue não. Hoje ele não vai chegar do outro lado não. Aí eu sentava na pedra e eu dizia: besteira tua, rapaz. Tu acha que tu conhece o Val? Eu conheço o Val, não sabia nem o nome dele, só sabia o apelido, mas dizia que conhecia. Eu botava a maior fé nele. O Val passava de um lado para o outro, deslizando no ar e sem parar, quase que 100 metros. Era uma coisa incrível de se ver. Você não entendeu o que eu falei aqui? Eu vou te explicar. Se o Espírito de Deus descesse aqui hoje e a presença dele me arrebatasse como arrebatou Pedro, e me enchesse como encheu Pedro, a ponto de pregar e 3.000 almas se converter, eu ia querer virar o Val da vida. Sabe por quê? Porque isso aqui é um milagre, uma mensagem só. Ele conseguiu levar 3.000 almas e saquear o inferno. Jesus está me dizendo aqui, e eu venho entregar a mensagem de Deus, porque não é para a rua Júlio Geraldo número 420 não, é para aqui mesmo. O Espírito vai te arrebatar por esses dias, vai te dar autoridade, e aquela oração que você tanto faz, aquela vida que você tanto clama, vai se render aos pés de Jesus, porque a presença do Espírito Santo vai descer sobre a tua vida. Ei, glória! Fica brincar comigo, glória! Pedro prega 3.000 almas. Eu penso aqui comigo, coisa minha, que Pedro ficou mais crente do que Elias lá no auge. Aquela mensagem lá, ficou mais crente do que Elias no auge. Você pregar 3.000 almas se converterem, e não obstante a isso, fazer o batismo no mesmo dia. Meu Deus, pastor, já pensou? A primeira congregação a se abrir depois que Jesus subiu, 3.000 crentes de inauguração. Meu Deus do céu! Já imaginou o dízimo de 3.000 crentes só numa tacada? Já imaginou o testemunho de 3.000 crentes só de uma vez? Meu Deus do céu! Navegantes ficaria pequeno. Sabe por quê? Ia acontecer mais ou menos assim. Eu estava passando ali numa rua e eu comecei a ouvir uma mensagem. O Luciano estava pregando e o Luciano estava cheio de Deus. Chamei o meu vizinho, mandei o WhatsApp, fiz videoconferência, eu fiz chamada de vídeo pelo WhatsApp, e quando o Luciano disse assim: olha, esse Jesus que veio e subiu ao Pai, ele vai voltar outra vez. Só quem acredita nisso, 3.000 almas aceitaram. Navegantes ficaria pequeno para o ministério do Luciano. Navegantes ficaria pequeno, e Itajaí nem se fala. Sabe o que aconteceria? Impactaria a cidade, a ponto que as pessoas diriam assim: está aí Pedro, está aí o Luciano da vida, o maior pregador, mas Jesus só não queria que Pedro fizesse pregação maravilhosa não, porque às vezes pregação maravilhosa traz holofote, às vezes pregação maravilhosa até traz plateia, traz canal no YouTube, traz sim. Meu Deus do céu, um dia Jesus vai me encher para falar para esses homens: para da tua meninice, para da tua besteira, e ficar querendo aparecer, porque quem tem que aparecer é Jesus de Nazaré. Esse negócio de modinha, porque a moda aqui é Jesus operar milagre e fazer prodígios e maravilhas. A moda aqui é Jesus operar milagre
milagre. Mas Pedro não faz canal do YouTube, não. Pedro não faz página nova no Facebook, não. Pedro vai orar. Meu Deus, lá começa às 3 horas da tarde o tipo de oração. Como eu estava dizendo, está ali minha esposa que sabe. Dizia ela, pastor Marciano, que eu passeava em casa e morava na igreja. Meu Deus, era coisa tremenda. Maceió para mim, teve uma época, Luciano, que era complicado, porque eu trabalhava na igreja e prestava serviço para uma sanduicheria. Só que de manhã tinha consagração, no intervalo até o meio-dia eu tinha que ler alguma coisa e orar, e muitas vezes até não conseguia fazer, confesso, porque eu tinha que voltar para o trabalho na igreja. Quando estava 2 horas, eu largava o pedreiro, eu largava o tesoureiro e dizia: estou indo pregar no ciclo de oração. Vai, Tiago, vai pregar. Eu chegava no ciclo de oração, muitas vezes cansado, acabado, sabe, destruído, mas o coração ardia. Eu dizia bem assim: Poli, passa a minha roupa aí, porque eu vou descer a Boa Esperança. O Maurício me chamou lá para pregar também. O Espírito Santo de Deus está me comunicando aqui que ele vai trazer marcos para o teu ministério, e você não vai mais conseguir parar, de tamanha forma que ele vai te arrebatar e te dar autoridade espiritual. Era para começar a pregar agora, pastor, por incrível que pareça. Jesus vai te dar autoridade espiritual, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre as enfermidades, autoridade sobre as doenças e autoridade espiritual sobre o inferno. Vai ser conhecido, vai ser notório o que ele vai fazer através da tua vida. Mas tem um segredo. Olha para quem está do lado de mim, tem um segredo. Tem um segredo. O segredo está na oração. O segredo está na oração. Se tiver na oração de milagre, se tiver na oração de salvação de almas, se tiver na oração de mudança de vida, só quem vai para a oração, só quem vai precisar na oração, se ajoelha hoje.